né? Para falar do livro de Efésios, nós temos que saber e temos que dar uma base também para o livro de Efésios, né? Como assim, todo o livro que a gente faz, a gente dá essa base, né? Por que Paulo escreveu aos Efésios? Como, para quê, quando que ele escreveu? E isso tudo a gente precisa colocar como base para que a gente venha entender qual o propósito dessa carta, né? Paulo não lança um propósito e não lança um fundamento à toa, né? Paulo, Pedro, João, Jesus, né? E também a Bíblia em si, ela tem um propósito, né? Um propósito específico, e nós vamos entender agora o propósito da carta de Paulo aos Efésios. Então vamos lá. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita em 62 anos depois de Cristo. Foi quando Paulo estava preso. Vocês lembram quando a gente estava em Atos 28 e 29? Atos 28, que Paulo ele foi preso em Roma, que ele ficou ali 2 anos em Roma, em sua casa, preso. Foi nessa época agora que Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios, para testificar e também para admoestar eles, para dar uma visão bíblica, para dar um fundamento bíblico e um fundamento sobre Cristo, né, o porquê também que ele vai escrever essa carta aos Efésios. Muitos estudiosos, historiadores, eles criam que essa carta não foi escrita por Paulo aos Efésios. Mas logo no início da carta a gente vai ver que essa carta ela foi escrita por Paulo para os Efésios, né? Para o povo de Éfeso. E aqui também eu quero deixar uma recomendação para você a respeito do que são essas cartas. Essas cartas elas foram escritas não somente para uma igreja, um local somente designado, mas essa carta ela foi escrita às cidades, né? Igual a gente viu, né? Que a gente estava em Gálatas, foi a cidade de Gálatas. Aos Coríntios, foi aos Coríntios, todas as igrejas que estavam envolvidas. Aos Romanos, foi a Roma, né? Foi toda a igreja, ele abrange todos, ele não abrange somente uma igreja em específico, ou um local, ou uma cidade específica. Ele abrange todo mundo, tá bom? Não foi somente a uma igreja, foi toda a cidade de Éfeso. E aí Paulo, ele escreve essa carta quando estava preso, né? E também ali foi em 62 anos depois de Cristo, né? E a gente só fala isso mesmo para basear vocês, para que a gente entenda a partir daqui qual o propósito, aonde foi escrita, por que foi escrita e como até mesmo foi escrita. Essa carta foi escrita em prisões. Paulo estava preso, por mais que estava em casa, mas ele estava recluso em prisão domiciliar, tá bom? E aí Paulo escreveu essa carta com dois temas, né? Tem dois temas principais e centrais, que o primeiro tema, se você já leu hoje, né, você vai ver que Cristo ele nos reconciliou com toda a criação, né? Ele reconciliou toda a criação com Deus Pai, e Cristo ele uniu todas as pessoas do mundo, né? Todas as nações em si mesmo e uns aos outros em sua igreja. E como eu falei ontem, então a igreja lá do Japão. Boa tarde, Rômulo, tudo bem? Joia. Emily, minha sobrinha, também está aí. Um beijo, minha linda. Então agora Paulo ele está dando essa união, né? De todas as nações, de todos os povos, dos gentios aos judeus, das igrejas em si, todos, né? Se unindo agora através de Cristo e através da sua cruz, tá bom? Então ele fala aqui também do trabalho, né, do poderoso e soberano triunfo de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são reconhecidos e recebidos somente pela fé, né? Somente pela fé é que nós podemos receber a adoção de Deus, a adoção de como filhos, né? Não por obras, e também através da graça que nós somos salvos, né? Então, se você tiver alguma pergunta aí em relação do que é graça, do que é salvação, do que é evangelho, né, você pode mandar para a gente aí, que a gente vai tentar trazer luz a você, tá bom? E o reconhecimento da fé.
né? É importante a gente falar isso, é importante a gente fazer esse reconhecimento da fé. Por quê? Porque tem muita gente que acha que é por obras que vai ser salvos, né? Tem muita gente que acha que é por aquilo que ela faz, pela força do seu braço, que ela vai ser salva. E não é, né? Pela graça que nós somos salvos. Foi pela graça de Cristo, né? E o propósito da carta também foi esse, foi trazer luz a todos que estavam na igreja de Éfeso, tá bom? A igreja de Éfeso, ela estava firmada ali, Éfeso, na verdade, ela estava firmada em Roma, né? Ela era uma parte da Ásia, né? Ela estava ali em uma parte da Ásia. Esse era o cenário de Éfeso. Não sei se na sua Bíblia tem aí não sei se na sua Bíblia tem um mapinha, mas na minha Bíblia tem esse mapa aqui que ajuda demais para você entender. Aqui era a Éfeso, né? Como que era Éfeso. E aqui também tem um mapa da onde que Éfeso estava linkada. O cenário que ele estava ali, né? Ele estava ali no norte, no oeste, né? No oeste da Ásia. E era uma cidade portuária, uma cidade bem movimentada, aonde ostentava o templo da Diana, da rainha Diana aí, né? Uma deusa Diana. E apenas algumas décadas antes de Paulo, Estrébão havia chamado Éfeso de grande empório da província da Ásia Menor. Então a gente já se localizou aqui, já sabemos como que essa carta foi escrita, que Paulo estava em prisão. E aí, dando essa base para vocês, nós iremos entrar agora direto no tema, né? nas características, os assuntos principais a qual Paulo vai dizer aos Éfesos, né? Então, o assunto principal aqui tem denominado aqui 8 assuntos, que todas as pessoas estão por natureza espiritualmente mortas, transgressoras da lei de Deus e estão sob domínio de Satanás. Esse aqui é um dos assuntos principais. O segundo assunto, que Deus predestinou seus eleitos à redenção e santidade em Cristo, conforme o livre conselho de sua vontade. O terceiro, a rica misericórdia de Deus em Cristo salvou os pecadores. O quarto assunto principal, a obra terrena de Cristo de redenção era parte da sua reconciliação e de sua exaltação nessa época e nos seguintes. A quinta, a reconciliação de Cristo ocasiona a união de todos os povos, tanto judeus como gentios, nesse seu próprio corpo e único corpo, a igreja como uma nova criação. Isso aqui é interessante. O sexto, o povo de Cristo é renovado para uma nova vida de santidade em pensamentos, palavras e ações e deve rejeitar seu estilo de vida anterior e pecaminoso. E o sétimo é a santidade de vida ocasiona a submissão às autoridades pertinentes e o cuidado amoroso e atencioso por aqueles em submissão. E o 8 vai falar sobre os dons poderosos da sua igreja para promover sua unidade, maturidade e defesa contra os ataques do diabo e seus aliados. Tudo isso a gente vai ver no decorrer desta carta, no decorrer desses dias, desses 3 dias, a qual nós estaremos linkados nessa carta de Efésios, tá bom? Você que está chegando aí, um beijo no coração de vocês, a Cris, o Luiz. Acabei de sair da live do Luiz, né? Uma live poderosa. Foi muito bom mesmo, mano. Falando sobre fidelidade, né? Foi muito bom mesmo. O Remy está aí também, Eliette e o Samuca, Samuel Fernando, tá bom? Abre sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 1. Eu vou ser bem breve aqui, pega também um papel e caneta para você anotar alguns pontos que a gente vai falar, né? A gente vai falar hoje sobre Efésios 1 e 2, sobre as bênçãos espirituais, a oração de Paulo também, e nós vamos falar também do pecado para a salvação pela graça, né? Pela graça nós somos salvos. E os gentios e os judeus são unidos na cruz de Cristo. Então a cruz de Cristo, ela nos livrou, além dela nos livrar de nós mesmos, ela nos livrou da ira de Deus e ela nos reconectou agora em Deus Pai, em um só corpo agora. Agora todos nós somos um só corpo, seja judeu, seja gentil, seja da Angola, seja do Brasil, seja da onde for. Nós estamos unidos em um só corpo mediante a Cristo Jesus.
tá bom? E aqui no capítulo 1, como eu falei, alguns estudiosos diziam que não foi Paulo que escreveu, mas Paulo, ele sempre, quando é ele que escreve uma carta, ele sempre tem ali um modelo, uma linha que ele traça, né? E ele fala que Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então aqui Paulo está dizendo, né, está declarando que foi ele que escreveu essa carta. Então não tem por que a gente ficar aqui dialogando ou imaginando que não foi Paulo que escreveu, sendo que foi reconhecido até mesmo pela igreja, a igreja que muitas cartas, né, isso você precisa saber, que muitas cartas elas foram rejeitadas, né, pela igreja em si, né, por homens historiadores, elas foram rejeitadas, porque algumas pessoas não foram inspiradas por Deus. E a gente sabe que a Bíblia ela é uma inspiração de Deus ao homem. E é o homem que escreve, mas é inspirada para nos moldar, para nos alimentar, para trazer nós a luz desse evangelho tão poderoso, tá bom? E agora Paulo está falando das bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, olha só o que Paulo está trazendo agora. Esse livro de Éfeso, esse livro de Efésios, na verdade, ele é um livro espiritual, né? Ele vai falar muito sobre o reino celeste, as regiões celestiais, as batalhas das regiões celestiais. Tem muita gente que quer viver uma vida espiritual pensando que é somente profetizar, pensando que é somente falar, pensando que é somente discernir o mundo físico, mas não. Nós precisamos discernir o mundo espiritual também, né? E Efésios vai falar dessa batalha que nós travamos no mundo espiritual por muitas vezes. Muitas das vezes a gente pensa que as nossas guerras físicas, às vezes a gente trava guerras espirituais, na verdade, e pensamos que são guerras físicas. E por muitas vezes é o contrário, né? Nós precisamos ter esse discernimento para entendermos quando é o espiritual, quando é o físico, né? Se foge assim, muito da nossa linha física, que a gente não consegue controlar com as nossas mãos, é porque a gente está travando ali uma guerra espiritual. E nós vamos ver aqui, né, que Paulo está abençoando a igreja em todas as regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus nos escolheu. Paulo já está dando fundamento aqui a essa igreja e também a nós, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos nele, né? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele nos predestinou. Olha, lembra dessa palavra aqui, ó, guarde essa palavra no seu coração, que Deus ele te predestinou, né? Predestinar é ordenar, é designar a algo, a um propósito, né? A alguma posição, a eleição divina. Isso é predestinar, tá bom? Para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. E eu costumo dizer, eu já disse isso aqui numa live, e eu quero relembrar que quando Deus falou lá no Éden, lá no jardim, lá em Gênesis 1, que haja luz, haja terra, né? Deus criou os céus e a terra. Quando ele falou assim, haja luz, ele estava dizendo exatamente isso, haja cruz, né? Porque ele já sabia, o plano já estava firmado, antes mesmo da fundação do mundo. Ele tinha já nos elegido nele, em Cristo Jesus. Então é porque ele só estava dando luz a um plano que estava em secreto, a um segredo que estava antes mesmo da fundação do mundo, né? Então, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo da terra ser terra e haver luz na terra, né, já existia um plano. E Deus ele já tinha nos predestinado a sermos filho dele, tá bom? Por intermédio de Jesus Cristo. E ele continua no versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que a ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão
dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não somente a redenção, mas também a remissão dos pecados. Ele nos remeu, ele pagou um preço. Então esse preço ele foi pago, né, de forma voluntária, tá bom? De forma voluntária esse preço ele foi pago. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. E eu quero lembrar você que todas as promessas que Deus prometeu a nós, que ele fez a nós, são promessas eternas. Deus jamais vai fazer uma promessa a nós que seja uma promessa somente terrena. Viu? Quando ele faz uma promessa ao ser humano, é porque essa promessa é uma promessa eterna. Não é uma promessa somente nesse mundo presente. Tá bom? E continuando, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então agora Deus, no seu plano, na sua plenitude, ele está definindo, ele está unindo todas as coisas em uma só coisa, tanto as do céu quanto as da terra. Todas irão se unir. Hoje a gente sabe que existe o primeiro, segundo, terceiro céu, né? O primeiro céu é onde a gente está, na terra. O segundo céu é as regiões celestiais, aonde o império das trevas está. E o terceiro céu é onde Deus Pai e o Filho está, juntamente com todos os santos, né? Com os seus anjos, com os querubins, serafins. Os 24 anciões estão juntamente no terceiro céu. Mas haverá um dia em que tudo isso se unirá. Céu e terra eles vão se encontrar e serão um só coisa, né? Tanto as coisas do céu, tanto as coisas da terra. E ele continua no versículo 11 do capítulo 1 de Efésios. Em Cristo fomos formados, feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele recebido e crido, né? Tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A gente sabe, né? E Paulo também já falou, eu acho que foi nas cartas aos Romanos, que ele fala desse penhor, que o Espírito ele é o penhor que está em nós. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, né? Nós fomos selados por ele, né? O Espírito Santo da promessa. E o Espírito é o penhor da nossa herança. Então, quando nós morrermos ou quando Cristo voltar, né, de alguma forma nós iremos encontrar ao Senhor. Esse penhor ele vai ser requerido de volta, né? Então haverá o resgate da propriedade em louvor da glória de Deus, tá bom? Pai do Senhor, para vocês estão aí, boa tarde para vocês. Hoje a gente está fazendo a live mais cedo, né? Para não ficar tão tarde aí para todos entrarem, tá bom? Pai do Senhor, Li, a Ju também está aí, Baldez, o Remson, Natália, Sofia. Então todos vocês estão aí, um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam aí que a gente dá uma parada, tá bom? A oração de Paulo. Paulo faz uma oração aqui agora. Por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. E agora ele fala qual oração é essa, no capítulo 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês. E isso aqui é uma oração que eu quero, eu recebo e eu profetizo também na sua vida. Que conceda a vocês o espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele. Que sobre vocês esteja o espírito da sabedoria e do pleno conhecimento dele.
Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. É uma oração poderosa essa oração aqui, né? E a qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então você que recebe essa mensagem aí, você que recebe essa oração, concorda comigo dizendo amém, né? Que oração poderosa. É uma oração espiritual. Essa oração aqui é uma oração espiritual, a qual Paulo está orando aos Efésios, né? E também a nós. Essa oração também cabe a nós agora. E ele continua: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa mencionar, não só nesse presente século, mas também no vindouro. Então não existe. O nome de Jesus, ele está acima de todo e qualquer nome, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra, seja em qualquer tipo de coisa. Não existe um nome maior ou acima do nome do nosso Cristo. Por quê? Porque Deus o exaltou, porque Deus o ressuscitou, porque Deus trouxe sobre ele todos os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados e também nos reconciliou, nos trouxe a redenção e reconciliou-se com o Pai, né? E ele está falando não somente nesse presente século, mas também no vindouro, naquele que está por vir. Deus exaltou o nome de Jesus sobre todo o nome. Não existe poder maior do que o nome de Jesus, né? A gente sabe aí que o coronavírus ele atacou o mundo inteiro. O mundo inteiro pegou desprevenido. Mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração, no meu espírito também, que Jesus, Deus, ele não foi pego desprevenido, por surpresa a respeito do coronavírus. Não foi. Pode ter certeza disso. E ele continua aqui no versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Olha só, Cristo, ele é a plenitude da igreja. É por isso que eu acredito na igreja. Tem muita gente que está ferido com homens, entenda isso. Tem muita gente que é ferido com homens e coloca essa culpa na igreja. Mas como eu falei para você, a igreja, ela não é uma plataforma. A igreja não são 4 paredes. A igreja não é isso. A igreja do Senhor é uma igreja universal. E essa igreja, ela está mais viva do que nunca, né? Essa igreja, ela está mais viva do que nunca. Essa igreja, ela não morreu. Ela não está adormecida. Ela não está... Alguns membros, algumas pessoas dessa igreja, sim, ela está adormecida, né? Está como aquelas 5 virgens que estavam ali sem o seu azeite. Mas ainda existe as 5 que são prudentes. E também existem ainda os 7.000 que não se dobraram a Jezabel, que não se dobraram a Baal, que não se dobraram. Existem os 7.000 remanescentes, né? A qual eu acredito que é você. A qual eu acredito que somos nós, essa igreja poderosa. Nós somos a boca de Deus na terra. Não existe, entenda isso. Nenhum rádio de TV, ou nem um rádio, nem TV, nem na internet, nenhum satélite no mundo é a boca de Deus na terra, a não ser a igreja. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel, ser boca de Deus na terra. Precisamos ser boca de Deus. Então nós não podemos parar. Então Paulo, ele escreve tudo isso aqui no capítulo 1, dando ali uma profundidade, trazendo aqui também um fundamento, um fundamento de fé, um fundamento de quem Cristo é e do que Cristo fez, né? Que Deus o ressuscitou de dentre os mortos
não somente para o ressuscitar, mas para trazer a nós também vida, né? E agora ele vai entrar no capítulo 2 do pecado para a salvação pela graça. Então nós saímos do pecado para a vida. Aquilo, quem nós somos, né? Quem nós éramos, né? Quem nós somos ainda, a nossa natureza humana. Nós estávamos mortos em nossas transgressões. Nós literalmente estávamos mortos. Porém, Cristo nos deu vida. E é isso que Paulo agora está dizendo, já no capítulo 2, versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Deus nos deu vida através de seu Filho, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então perceba aqui que tem os filhos da obediência, também tem os filhos da desobediência. Né? Aqueles que aceitam são filhos de Deus, aqueles que obedecem são filhos de Deus, e aqueles que não obedecem são filhos da desobediência. Como a gente sabe, Cristo ele é o Deus da verdade, né? O Senhor da verdade. E o inimigo ele é o pai da mentira. E nós sabemos que todo aquele que ama a mentira e continua na mentira, ele é filho do diabo. Né? Mas quem anda na verdade, ele é filho de Deus. Né? E continuando no versículo 3, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Gente, aqui a gente precisa entender que ele está colocando essa natureza nossa, não no presente agora. Ele está colocando essa natureza nossa, pecaminosa, ele está jogando ela lá no passado, trazendo ela lá para quando a gente não era de Cristo. Então ele pegou tudo que é ruim nosso, né, a nossa natureza humana, e ele joga lá no passado. Olha, vocês eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas agora vocês não são mais filhos da ira. Vocês são filhos de Deus. Por quê? Versículo 4 ele continua. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então você pode até perguntar aí, o que eu preciso fazer para ser salvo? Qual que é a qualidade de um salvo? Né? Qual que é a qualidade de alguém que é salvo? Não existe qualidade. Se for pelas nossas próprias obras, não tem como. Porque pela graça é que nós fomos salvos. Né? Aí você me pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre? O que você acha disso? O que você acha dessa pergunta? Eu vou perguntar para vocês. Uma vez salvo, salvo para sempre? Responde essa aí, você que está aí com a gente. Uma vez você é salvo, salvo para frente, para sempre? E juntamente com ele nos ressuscitou. Olha, ele está falando aqui de um ressuscitar. E junto com ele nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Tá rindo aí, Dan? É dom de Deus. Tá rindo aí, amor? Eu rindo? É? Não. Ah, tá. Porque pela graça vocês são salvos. Agora eu tô. Mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. É um dom que Deus deu a nós. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos
nela. Aí, o povo tá respondendo aí. Não, também acho que não. Uma vez salvo, salvo para sempre? Eita! Uma vez salvo, salvo para sempre? Tem gente que acha que não, né? Então, eu também concordo com quem falou que não, né? Olha só, existe uma diferença entre salvação e você ser salvo. Existe uma diferença aí, né? E a gente entra nessa diferença no quesito pessoal. A salvação, ela foi liberada de graça? Foi, né? Mediante a Jesus, sabemos que não foi de graça, claro, né? Mas pela graça nós fomos salvos. Mas a salvação, ela é para sempre. Uma pessoa salva, né? É essa colocação que eu coloquei. Uma pessoa salva, ela é salva para sempre? Não. Por quê? Porque as obras dela, e eu não estou falando aqui que a salvação ela vem por obras. Pelo contrário, a pessoa ela vai ser julgada pelas suas obras. É diferente, né? Não tem nada que eu faça que eu ganhe a salvação. Não tem, porque a salvação já foi liberada. É de graça. Mas tem como eu usar essa graça que foi liberada e fazer com que ela se torne desgraça na minha vida. Tem muita gente que vive aí, nós estamos vivendo no tempo da graça. Beleza, estamos vivendo no tempo da graça. Mas é porque a gente está vivendo no tempo da graça que a gente vai viver em uma vida desgraçada, né, sem a graça. Paulo mesmo fala isso, a respeito da liberdade. Olha, vocês são libertos, vocês são livres, mas não use a liberdade para dar... Não use essa liberdade para dar lugar à carne. Né? Então tem muita gente aí que acha, não, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação ela não é tirada de você, é você que tira ela. É diferente. É tudo através do livre-arbítrio. Então, tem como você ser salvo, uma vez salvo e salvo para sempre. Existe essa possibilidade. É o que nós estamos buscando, é aquilo que nós estamos fazendo. Mas tem como também você ser salvo, uma vez salvo, e lá na frente, lá no juízo, você não ter acesso a essa salvação. Porque a salvação ela é um acesso. Né? Permanecer salvo já é um quesito da pessoa. Então, assim, não use a liberdade que Deus te deu para você dar liberdade à sua carne, para você agir da forma que você quer. Olha só, o inferno, ele foi feito, lá em Apocalipse está escrito, o inferno foi feito para os seus anjos e os seus demônios, né? Para Satanás e os seus anjos, seus demônios. E aí tem gente que quer viver uma vida aqui na Terra como um demônio e acha que vai entrar no céu, porque a graça foi liberada, porque a salvação foi liberada. E não é dessa forma, viu? Cada um vai passar pelo tribunal de Cristo. Eu que estou falando para vocês, eu também vou passar. Você que está me ouvindo vai passar. Todo pastor, todo membro, todo ateu, todo presidente da república, todos, bispo, apóstolo, seja lá quem for, todos irão passar diante do tribunal de Cristo. E aí sim, nós seremos julgados pelas nossas obras. Tá bom? Então não confunda aí, uma vez salvo, salvo para sempre? Não, calma aí. Você tem que buscar a santificação, a salvação. Você tem que buscar tudo isso, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Tá bom? Então existe essa diferença aí. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não em muitos casos, tá bom? Mas a salvação, ela é mediante a fé. Não tem como você ter acesso à salvação se você não tiver fé em Cristo Jesus, tá bom? E é isso que Paulo agora está falando, né? Ele está falando que a salvação é pela fé, mediante a fé, beleza? Continuando aí, a gente já está finalizando aqui, entramos aí no versículo 11 do capítulo 2 de Efésios. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Então agora há uma unidade, né? Há algo agora que vai unir todos em um só, tá bom? Portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios da carne, chamados incircuncisão,
para aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Novamente, Paulo está falando a respeito da circuncisão. A diferença, né, daqueles que eram circuncidados e daqueles que não eram circuncidados. Quem era circuncidado era judeu, tinha acesso ao templo, tinha acesso, era israelita, né? Tinha acesso aí à graça de Deus, né? Tinha acesso a Jerusalém, tinha acesso a um monte de privilégios que dava a todo judeu. E quem não era circuncidado era chamado gentil, né? Sem acesso, não tinha como. Tanto que a mulher samaritana disse a Jesus, né? Vocês, judeus, dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. E nós que somos samaritanos, como que a gente fica nesse lugar? E aí Jesus fala, olha, o tempo vem e agora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é esses a qual o Pai busca. Seja em Samaria, seja no Brasil, seja lá em Israel, seja onde for. Agora, quem adora ao Pai em espírito e em verdade faz parte agora do corpo e da membresia de Cristo. E ele continua, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, aí eram os que eram incircuncisos, né? Os gentios. Mas agora, olha aí, gentios, circuncidado ou não, seja lá o que for, mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. E agora Paulo ele vai entrar aqui a respeito do santuário. Eu quero trazer uma luz aqui, uma pérola aqui para você lembrar sempre disso. Porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. De dois povos, ele fez um na sua carne. E ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então nós éramos inimigos de Deus. E agora, por meio de Cristo, ele uniu dois povos, tanto judeu, tanto gentil. Ele uniu em um só corpo, né? E ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Não sei se você teve a curiosidade, mas existe algo interessante sobre essa parede que Paulo está falando aqui. Essa parede que Paulo está falando, ela ficava na frente do templo, ela ficava no santuário, que a pessoa, quando ela entrava ali, era uma inscrição na parede, né? Que tinha uma inscrição no pátio externo do templo, que a pessoa ela era responsável, então tinha um escrito ali dizendo que ela era responsável por ela entrar no Santo dos Santos, por ela entrar no templo. Ela era responsável pela sua própria morte, se passasse dali para frente. Então tinha uma inscrição, uma parede mesmo escrita. Vou colocar assim, uma parede escrita assim, ó, na frente do templo. Se você é responsável, se você entrar dentro do templo em pecado, você é responsável. Então existia essa separação, que algumas pessoas não podiam entrar, não tinham acesso, e ela era responsável pela sua própria morte. Tanto que somente o sumo sacerdote ele tinha acesso ao Santo dos Santos, né? Ele entrava ali com vários sinos, existia vários sinos no seu corpo, né? Nas suas vestes, que entrava ali no Santo dos Santos, e ele também entrava com uma corda amarrada, né? E ali aquele sino, se aquele sino parasse de tocar, quando ele entrava no Santo dos Santos, se ele morresse ali, né, aquele sino parava de tocar. Então as pessoas que estavam do lado de fora, elas puxavam o seu corpo, porque o sumo sacerdote, se ele entrava em pecado, então ele com certeza ia morrer. E ali ele morria. Então ele entrava com incenso, né? E entrava com o sino. Olha o sino do Josué. Então ele tinha ali esse sino, não sei se dá para ouvir. Não sei se dá para ouvir não, mas tinha ali os sininhos, né? Vários sinos que ele, enquanto ele andava com o incenso na mão, ele levava ali a Deus o pecado do povo, né? Então
essa parede ela foi derrubada. É sobre essa parede que Paulo está falando. A parede que antes você não tinha acesso, o véu que antes você não tinha acesso, a parede foi derrubada e o véu foi rasgado do alto a baixo, declarando que quem rasgou e que quem quebrou essa parede foi o próprio Deus. E agora nós temos livre acesso. Não precisa mais de ninguém entrar no Santo dos Santos por você. Você que tem a responsabilidade agora de apresentar a Deus, as suas ofertas, os seus sacrifícios. Então, é uma pérolazinha aí para você, né, Luiz? Olha o Luiz falando aí, eita pérola, desse jeito. É isso aí, gente. E agora, vocês lembram que sempre quando eu falava a respeito da lei, eu sempre falava assim que a lei ainda não tinha sido abolida, porque a gente não tinha entrado nesse texto. Então agora, no versículo 15, nós iremos ver que Cristo, ele aboliu realmente a lei. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Não é que ele aboliu os mandamentos, ele aboliu algumas leis, ele aboliu a lei, né? Aonde agora gentil ele não podia entrar, agora gentil pode. Tanto que Paulo foi criticado porque ele entrou nas sinagogas, lá em Atenas, ele entrou nas sinagogas. E Paulo foi criticado. E também aos das sinagogas que estavam na sinagoga de Atenas, eles entraram na sinagoga dos judeus. E Paulo foi criticado. E agora Paulo está trazendo isso aqui, está trazendo essa luz. A lei ela foi abolida por Cristo. Cristo aboliu a lei, a lei, os mandamentos, na forma de ordenança, para que as pessoas, porque, como a gente sabe, até mesmo a circuncisão era um mandamento daqueles homens, era parte da lei, tinha que ser circuncidado. Então Cristo agora ele vem e quebra essa lei. E reconciliar-se ambos em um só corpo, com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então a cruz ela é a ponte. A cruz ela é a ponte, né? E teve uma vez que o Luizinho, o filho do Luiz, né? Ele falou assim, para mim, você já olhou para a cruz? Você já viu que ela é uma espada, né? De cabeça para baixo, assim, fincada, ela é uma espada, né? E aonde que Jesus foi crucificado? Foi na caveira, né? No monte chamado Caveira. Então ali na cruz, Cristo, ele, além dele ter matado, né? Exterminado a morte, que é a caveira, a espada foi cravada na cabeça da caveira, e ali agora essa ponte que foi dada a nós através da morte de Cristo Jesus, que automaticamente nós fomos ligados com Cristo. Essa é a ponte do Evangelho, tá bom? A cruz de Cristo. E destruiu a inimizade por meio dela. Então existia ali parede, inimizade, véu, o pecado, tudo foi destruído com a morte de Cristo na cruz. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Foi o que ele falou para a samaritana, né? Agora Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram a ele em espírito e em verdade. E nós temos acesso ao Pai agora por conta de Cristo. Né, Lisandro? Verdade, é forte, isso aí é profundo, gente. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus, ele é um Deus de família, sempre. Sempre Deus foi um Deus de família. Tanto que no Éden ele estabeleceu família. Tanto que em Cristo ele continuou e ele continua estabelecendo família, né? E edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor.
nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então nós estamos sendo edificados até a vinda de Cristo. E como que foi liberado sobre nós a respeito dessa edificação? O que foi liberado então? Já que todos os dias nós estamos sendo edificados, o que foi liberado a nós para essa edificação continuar e sendo ainda mais continuada em nós? A respeito dos dons. Os dons para a igreja servem para isso. Os dons não é para edificação somente de uma pessoa. Se você quer ser edificado em Deus, ore em línguas, você vai ser edificado, né? Mas se você quer edificar o corpo da igreja, você edifica com os seus dons, né? Foi para isso que foram liberados dons sobre a igreja, para a edificação da própria igreja, tá bom? Tem uns salmos que fala dessa espada e da caveira. Legal, Luiz. Eu não lembro qual que é esse salmo, mas na próxima live, se você lembrar aí, você fala aí que a gente comenta sobre esses salmos, né? Que a cruz é a espada que ficou na cabeça da caveira, né? A caveira é a morte. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, o inferno, o teu aguilhão? Nós sabemos que o aguilhão do inferno, da morte, é o pecado. E Cristo venceu o pecado. Cristo venceu tudo isso, né? Então aqui nós finalizamos Efésios 1 e 2, essa base para que nós venhamos entender, essa base para que a gente venha entender a respeito do que está falando, né? O que Paulo quer dizer em Efésios. O Luiz acha que é o Salmos 86. Calma aí, deixa eu ver aqui se é esse mesmo. E amanhã a gente vai falar sobre unidade, né? Amanhã a gente vai falar sobre unidade. Salmos 86 fala de súplica e confiança, Luiz. Não está falando muito aqui sobre isso, não. Mas amanhã vou dar uma pesquisada aqui e amanhã a gente traz a respeito disso, tá bom? Amanhã a gente traz aí na live a respeito dessa morte aí, da espada e da caveira, nesses salmos referentes. Salmos? Calma aí, a Dani falou que é Salmo 68. Tem um versículo? Peraí que eu tenho que pesquisar. Calma aí que a Dani achou, Luiz. É 68, é o contrário aí, mano. Parece que é o 68. Cavado na caveira. Oi? É espada? É. A Dani falou que é 68, vamos ver. É 68, agora eu não tô achando é o versículo. Ixi, ele é grande, hein? 68, tem o 21 se é. Que a minha tradução aqui é diferente. 68, 21, ó. Salmos 68. Deixa eu escrever aqui, Salmos. Opa. Salmos. Oh, Jesus. Escreve Salmos, tem. Salmos 68, 21. Salmo 68, 21 fala a respeito disso. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. Está falando aqui da espada que foi encravada na cabeça, né, e rachado o crânio dos seus inimigos. Então é profético isso aqui, né? O nosso Deus é o Deus libertador. Salmos no versículo 20 aí, ó. Um antes, né? Um anterior. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escarpamento. Está o escaparmos da morte. Escarpamento, ó. Pelo amor de Deus. Está o escaparmos da morte. Então, anota isso aí. Anota esses salmos aí. Salmo 68, no 20 e 21. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos, né? Então, a gente finaliza o livro de Efésios, o capítulo 1 e 2 de Efésios, com essa introdução, com essa base, sabendo dessa reconciliação que Deus fez através de Cristo.
E amanhã a gente traz aí, amanhã eu vou falar a respeito da unidade da fé. Unidade é diferente de união. E aí muita gente confunde isso e eu vou trazer uma ilustração bem interessante sobre isso também. Tá bom? Sobre essa unidade, sobre a vocação dos gentios e a nova natureza também do homem. Se antes a gente tinha uma natureza pecaminosa, qual que é a nossa natureza então? Né? Paulo está falando aqui de uma natureza pecaminosa, uma natureza de morte, uma natureza qual nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos e com uma nova natureza. E eu até lembro também do que a gente falou em 2 Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá bom? Então um beijo no coração de todos vocês aí. Espero ter te ajudado ainda mais, né? Se você gostou, depois compartilha. Essa live vai estar salva, depois compartilha ela aí no seu perfil, compartilha ela aí nos seus stories, compartilha aí com quem você conhece. Vai estar também disponível lá no meu canal do YouTube. Terminando aqui eu já vou subir ela e já vai estar disponível lá no meu canal. Vai lá, curte, comenta, compartilhe, ativa o sininho tanto do Instagram, tanto do YouTube, para que você continue recebendo as notificações aí a respeito do que a gente está nesses dias falando. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe, que essa palavra revelada esteja sobre o nosso coração, que o Espírito Santo, o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria e de conhecimento preencha todo o seu ser. Tá bom? Então, até mais. Fiquem com Deus. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana também que está iniciando aí. Tá bom? Top, bênção. Beijo no coração de todos.